6 coisas que ainda não te contaram sobre o novo visto. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Valéria, sou do canal Voando para Portugal. E nós vamos falar sobre um assunto que está aí na internet, bombando na internet, que é sobre o novo visto. Mas antes, eu gostaria de fazer aqui um resumo sobre o novo visto, tá? Então, o novo visto de procura de trabalho foi liberado, agora você já pode aplicar, já está liberado lá no site da VFS Global desde o dia 6/11. Então, esse visto, como nós sabemos, já está sendo bem falado sobre isso, é um visto de estadia temporária, mas está enquadrado lá no site da VFS Global como um visto de residência. Então, se você for lá no site da VFS Global hoje, vai ter 3 categorias lá. O visto Schengen, que aí no caso nós brasileiros não precisamos desse visto porque nós podemos fazer turismo pela Europa por 3 meses. Tem também o visto de estada temporária, tá? E tem o visto de residência. Então, este visto, como eu falei, apesar dele ser de estada temporária, ele está enquadrado dentro dos vistos de residência, tá? Então, como nós já sabemos, esse visto tem 128 dias que você tem esse tempo para procurar trabalho aqui em Portugal e pode se estender aí por mais 60 dias, tá bom? Dando um total de 180 dias. Então isso a gente já sabe, essas informações já está aí pública, então todo mundo tem acesso a essas informações. O segundo ponto que eu gostaria aqui de falar sobre esse novo visto é que ao conseguir um trabalho em Portugal com contrato de trabalho, o salário tem que ser no mínimo o salário mínimo português, que hoje, ainda em 2022, é 705, e a partir do ano que vem vai para 760 euros, tá? E depois que você tiver esse contrato de trabalho, você deve agendar no CEF para solicitar a sua autorização de residência. Então você vem com o visto de trabalho, de procura de trabalho, e ao chegar aqui você tem esse prazo para procurar trabalho. Conseguindo esse trabalho com contrato de trabalho tudo certinho dentro da lei portuguesa, você pode pedir a sua autorização de residência. Pode não, você deve pedir sua autorização de residência para que você esteja realmente totalmente legalizado dentro do país, tá bom? E aí muitas pessoas perguntam, eu posso levar minha família, né? Só após o titular do visto solicitar a sua autorização de residência é que será possível fazer o reagrupamento familiar. Então, depois que o titular do visto já estiver aqui em Portugal, já conseguir o trabalho, fizer o título de residência, a autorização de residência, aí é possível fazer o reagrupamento familiar da sua família que ficou no Brasil, esposa, esposo, filhos. Então, isso é possível depois que o titular do visto fizer a sua autorização de residência. Então eu fiz aqui esse breve resumo para que você tenha uma noção como que funciona, né, o novo visto de trabalho. Lógico que tem muito mais detalhes aqui que precisam ser abordados, mas eu acredito que esse vídeo não tem essa intenção. Eu vou fazer aqui alguns alertas que eu acho que é importante e eu acho que na internet está se falando muito pouco sobre isso. Então as pessoas estão naquela euforia, eu vou para Portugal, agora é minha oportunidade. Mas calma, você precisa saber e entender muitas coisas antes de você tomar esse passo, tá? Então agora, propriamente dizendo, agora nós vamos entrar aqui nesses alertas que eu vou fazer para você antes de você aplicar para o novo visto, tá bom? O novo visto de trabalho, de procura de trabalho, vou falar aqui sobre alguns alertas que são importantes saber e entender antes de aplicar para o novo visto. Como eu falei, a família não pode vir junto com o titular do visto nesse primeiro momento. Ela precisa esperar no Brasil enquanto o titular do visto vem, se estabiliza aqui, encontra um trabalho, pede a sua autorização de residência, só aí que a família pode vir, tá bom? Apesar, como eu já falei, de estar lá o visto enquadrado dentro do visto de residência, mas ele nesse primeiro momento ele é de estada temporária. Por quê? Porque se as pessoas não conseguirem trabalho durante esse período, eles precisam retornar para o seu país de origem, que no caso o Brasil, tá? Então tem que ficar atento. Se você está aí no Brasil e você já está fazendo o seu planejamento de vir com toda a família usando esse visto, muito cuidado que não é possível nesse primeiro momento, tá bom? Outra coisa que está sendo muito... Na verdade, isso já é comum aqui em Portugal, né? Das pessoas sofrerem golpes no arrendamento de casas que são super baratas aí na internet. Casas que você olha e fala, meu Deus, uma casa dessa custar só esse valor, né? Então, assim, as pessoas estão
e vai cada vez mais aumentar essa questão dos golpes aqui em Portugal. Então você tem que ficar muito atento sobre isso, porque vai chegar muitas pessoas aqui, pessoas que estão, entre aspas, desesperadas por ter um local para morar, um local para ficar durante esse período, e não vai ter, né? Porque vai ter muita procura e às vezes não vai ter tanta disponibilidade no mercado de imóveis. Então tem que tomar muito cuidado, porque como eu já falei, esses golpes já existem. Eu vou até dar um exemplo. Há um tempo atrás um cliente nosso nos procurou para fazer relocation, né? E ele queria bem aquela região mesmo de Lisboa. E ele falou assim: Valéria, eu vou mandar aqui alguns links para você de alguns imóveis que eu já vi aqui em Lisboa, que eu gostei muito e que o preço está bem acessível. Eu já fiquei, né, em Lisboa, o preço acessível, então manda que eu quero dar uma olhadinha. Assim que ele mandou os links, eu já vi de cara, né? Eu e o Zé aqui analisamos, já vimos de cara que era golpe. Casa T2 em Lisboa por 450, 500 euros, isso é impossível. Não digo que não é possível você encontrar, é possível, mas aquelas fotos profissionais daqueles imóveis, né, lindos e maravilhosos ali, T2, 400, 500 euros, aquilo ali de cara a gente já via que era golpe, porque as fotos eram profissionais, não tinha telefone para contato, então você tem que tomar muito cuidado. A terceira, que eu até coloquei aqui 3 maisinhos aqui, mais dificuldade para arrendar um imóvel. Sim, vai ter muito mais dificuldade para arrendar um imóvel. Por quê? Porque como eu já expliquei, existe muita procura e pouca oferta. Então, se hoje já é complicado a gente conseguir um imóvel para arrendar aqui em Portugal, eu vou dar só um exemplo. A gente trabalha com relocation. E os nossos clientes que nos procuram já vêm com visto de trabalho, é o D3, ou vêm como aposentados, já vêm com bons rendimentos, pessoas que vêm empreender em Portugal, então já vêm com uma posição, economicamente falando, muito boa. Mas mesmo assim eu falo para vocês que a gente tem dificuldade. Por quê? Porque essas pessoas não têm um fiador, que é a principal exigência, uma das principais exigências que o senhorio faz aqui em Portugal. Caso não tenha um fiador, aí a gente vai negociar com o senhorio, se ele estiver aberto para negociação. Ainda tem isso, porque se o senhorio bater o pé e falar que quer um fiador, tem que ter um fiador, senão parte para outro imóvel, um outro que não tem tanta essa exigência. Mas se ele exigir, tem que apresentar um fiador. Então aqueles que estão disponíveis a negociar, eles já sobem a garantia para 1 ano. Então às vezes você tem que adiantar 1 ano de rendas adiantadas daquele imóvel. Então está cada vez mais complicado. Então você tem que realmente pensar muito bem antes de tomar esse passo. Mas calma que esse vídeo não é para desestimular você, não é para desanimar e não é para fazer com que você desista, é somente para que você pense um pouco, porque, como eu já falei, as pessoas estão falando muito sobre esse novo visto, sobre as vantagens, que é maravilhoso, e é maravilhoso. Você que sempre quis essa oportunidade, talvez essa seja a sua oportunidade, mas tem que ter paciência, tem que ter realmente um bom planejamento para que você tome esse passo, porque senão o sonho pode virar um pesadelo, tá bom? Então tome muito cuidado com essa questão dos arrendamentos, tanto para não sofrer golpe, como a dificuldade para chegar aqui e encontrar imóvel. Outra coisa também que eu faço um alerta: sem reserva financeira será muito complicado a permanência em Portugal, tá bom? Então tome muito cuidado. Não é porque só é exigido lá 2.115 euros que você tem que comprovar como meio de subsistência que você tem que trazer somente esse valor. Porque esse valor, a gente até fez alguns vídeos anteriores, esse valor é muito pouco, né? Então você tem que realmente se preparar. Como eu já até falei, né? Se você pretende alugar um imóvel, dependendo do imóvel, você tem que adiantar ali até 1 ano de renda. Então, se você pensar no imóvel, por mais barato que seja, 500 euros, você adiantar ali 1 ano de renda, já vai para quase 6 mil euros só de renda adiantada que você tem que dispor ali. Então tome muito cuidado, sem reserva financeira você vai passar altos perrengues aqui em Portugal. Ainda, se você vem sozinho, você vai passar esses perrengues sozinho. Se você vem com a família, a preocupação é em dobro, né? Porque você está vindo com a sua família, então tome muito cuidado. Eu até coloquei aqui um recorte que nós fizemos de um grupo que a gente segue no Facebook, e pessoas
diariamente. Eu peguei esse caso isolado, né? A gente aqui preservou a identidade da pessoa, apesar de estar lá no grupo público, mas esse tipo de mensagem a gente vê diariamente nesses grupos, tá? São pessoas que vieram, talvez sem preparação nenhuma, arriscaram e chegam aqui em Portugal e se deparam com a realidade. Mas essa realidade está aqui, ela existe. E se você está no Brasil, você tem que fazer essa lição de casa, você tem que buscar essas informações, você tem que ver Portugal não somente com aquela lente cor-de-rosa, né? Como muitas pessoas passam na internet, que é tudo lindo e maravilhoso. Calma, Portugal é um país de oportunidade. É um país, muita segurança, você se sente seguro nesse país, mas tome cuidado, porque mesmo o melhor país do mundo, se você não vem preparado, você vai sofrer consequências. Não por causa do país, mas porque você não fez um bom planejamento. O quinto é onde e como você está buscando auxílio pode atrasar o seu processo. Há muitas pessoas na internet explicando como é que você faz para aplicar para o visto. Não tem nada de mal, tá tudo bem, não há problema nenhum, né? Mas você tem que entender que essas pessoas falam de uma forma genérica, né? Se você for no site da VFS Global, tá lá a lista de documentos que você tem que providenciar. Você pode fazer tudo por conta própria, não há problema algum, mas tome muito cuidado com as informações que você recebe, onde você busca essas informações, porque pode atrasar todo o seu processo. Então, aqui eu até fiz um print aqui, mas antes eu vou falar aqui sobre essas etapas. Para você aplicar para esse novo visto, não só para o novo visto, mas seja qualquer visto, né? Existem várias etapas, existem formulários que você tem que preencher, existem procedimentos que você tem que seguir, tá? Cada caso é um caso e precisa ser enquadrado no processo. Então, como eu falei, as pessoas estão falando de forma genérica, mas você tem que ver o seu caso, tá? Então, você tem documentos ali que são específicos, que você vai ter que redigir uma carta, né? Então, tome muito cuidado o que você vai colocar nessa carta, tome muito cuidado como que você vai se expressar. Então, nada melhor do que você realmente fazer isso embasado, né? Com informações realmente verídicas e informações que possam te ajudar, porque realmente você vai aplicar. Você não vai aplicar genericamente, você vai aplicar para você, né? Requerendo um visto de trabalho para você. Então, tome muito cuidado com isso. Então, como eu falei, procedimentos genéricos podem colocar em risco o seu pedido. Tem até essa nota eu tirei lá do site da VFS Global, que fala: a não apresentação de todos os documentos necessários poderá implicar o indeferimento do pedido do visto, tá? O posto consular reserva-se o direito de solicitar outros documentos que não os acima mencionados, sempre que achar conveniente. Então existe lá uma lista de documentos, mas aqui já está deixando bem claro que se eles acharem por bem, eles podem pedir outros documentos para comprovar ali o seu pedido, para que eles possam conceder o seu visto. O fato de serem apresentados todos os documentos necessários ao processo não implica a concessão automática do visto. A recusa do pedido do visto não dá direito ao reembolso dos emolumentos. Essa palavra é meio chatinha. Então tome muito cuidado. Então, onde e como você está buscando esse auxílio vai fazer toda a diferença no seu processo. Você pode acelerar o seu processo fazendo tudo certinho, com orientações, seguindo aqueles passo a passo, ou você pode atrasar todo o seu processo e é como aquilo que eu falei, né? O seu sonho acaba virando pesadelo. E o terceiro aqui o processo pode ser indeferido. Então, como nós falamos ali, nós demos ali um ganchinho ali no ponto 5, agora no 6... pode ser realmente indeferido. Inclusive, né, a VFS Globo deixou esse aviso lá, já para que as pessoas já tenham essa consciência de tentar fazer o melhor possível ali, apresentar todos os documentos, tudo certinho, com informações verídicas. Para quê? Para que você não corra esse risco. Então, informamos que, caso o seu pedido de visto seja indeferido, ok? Uma taxa de 75 euros deverá ser paga para o processo ser reapreciado no mesmo. Essa taxa deverá ser paga via Pix ou depósito bancário na boca do caixa, conforme instruções que serão enviadas via e-mail. O comprovante original de pagamento deve ser encaminhado ao Centro de Solicitação de Vistos com os documentos para reapreciação. Tá? Atenção, a taxa de reapreciação não é reembolsável e não garante que o seu processo de visto será deferido. Aqui eles fizeram em reais, tá?
que é a taxa consular, mais a taxa de processamento. Então tome muito cuidado. Eu conheço aqui um cliente que nos procurou também para fazer relocation, e esse caso é bem interessante. Ele não aplicou para esse visto, ele aplicou para um outro visto, e ele levou 1 ano em mãos o visto dele. Ele levou 1 ano, exatamente 1 ano. Por quê? Porque faltava documento e a pessoa que aplicou para ele, eu não sei se enquadrou ele certinho no visto no qual ele estava pedindo. Eu sei que ele levou 1 ano para que ele pudesse ter o visto dele em mãos. Então, o tempo que ele perdeu, porque demora em média ali 60, 90 dias, se tiver faltando algum documento, eles pedem tudo. Mas esse cliente levou 1 ano para que tivesse o processo dele concluído. Então, o que a gente leva a crer com isso? A gente não foi enquadrado, o processo não foi bem sinalizado para a VFS Globo, depois encaminhado para o consulado, e esse processo ia e via, não era concluído. Então agora não, agora esse cliente já está para chegar aqui em Portugal, já está tudo certinho, mas teve ali o processo dele barrado durante 1 ano. Então pense bem como que você está buscando essas informações, como é que você está buscando esse auxílio para que você possa fazer realmente o seu processo como deve ser. Por quê? Porque você pode perder muito tempo, e não só tempo, você também pode perder dinheiro, porque aqui, eu vou passar aqui adiante, mas uma informação que eu achei muito importante, que eu peguei essa fonte no Correio Brasiliense. Aqui é um advogado que ele é especialista em imigração e ele falando sobre isso. Presta atenção. O caminho para a obtenção dos vistos temporários de trabalho em Portugal está bem menos tortuoso, né? Facilitou muito aí para as pessoas aplicar para esse visto. Mas é preciso segui-lo à risca para evitar frustrações. No caso daqueles que forem apresentar o termo de responsabilidade, o termo de responsabilidade é um dos documentos que é pedido para que você aplique para esse visto, tá bom? Junto ao consulado, é importante lembrar que tudo será checado. Ao menor sinal de inconsistência das informações, os vistos serão negados. O país europeu sabe que precisa de mão de obra, no entanto, não quer transformar o processo de imigração em uma farra. Então aqui é um advogado que ele está fazendo esse alerta, né, aqui dentro dessa reportagem, que tome muito cuidado. Aqui ele falou de um documento específico que você tem que ter muito cuidado. Agora imagina os outros documentos que não são pouco, a lista ali tem vários documentos, e eu falo isso não só, eu estou falando aqui nesse vídeo, referente ao novo visto de trabalho, que é o que está na pauta, muita gente está falando sobre isso, mas aplica isso para qualquer outro visto que você for aplicar aqui para Portugal. Você tem que enquadrar tudo direitinho, você tem que ter saber enquadrar toda essa documentação. Não é simplesmente mandar a documentação e pronto, e acabou. Não, você precisa enquadrar toda a sua situação ali e explicar para o agente consular por que você quer esse visto, quais são os seus objetivos em Portugal. Então isso é muito importante e as pessoas às vezes não se atentam a isso. Aqui também eu vou deixar aqui as taxas consulares. Então mais ou menos você vai pagar para aplicar para esse visto R$600, que apesar, como eu já falei, apesar dele ser um visto temporário, ele entra na categoria aqui de taxas consulares. Você vai ter que pagar como visto de residência, que sai aqui um valor mais ou menos de 462, tá? Isso vai variar um pouquinho, porque dependendo da taxa de câmbio, porque é 90 euros, então depende, né? O euro tá mais em cima, mais embaixo, então pode fazer essa diferença, tá bom? Mas esse valor de 128, então se você somar aqui, vai dar aproximadamente R$600 que você paga para aplicar para o novo visto. Caso o visto seja indeferido, essa taxinha aqui de mais 75 euros para fazer uma outra apreciação do seu processo, tá? Então, realmente precisa ter muito cuidado. Agora, vamos para as dicas, né? Porque, Valéria, você só falou coisas que a gente tem que ficar atento, que a gente tem que estar isso e tal. Até fiquei desanimado, agora nem sei mais se eu vou aplicar para esse novo visto. Calma, como eu sempre falo, você precisa ter calma. E você precisa fazer as coisas com sabedoria, né? Tenha sabedoria para fazer as coisas e faça tudo dentro do seu planejamento, dentro das suas condições. Então agora aqui a gente vai para as dicas. E a primeira, como eu já bati muito na tecla, busque informações em órgãos oficiais, tá? Atualizados e na fonte. Ou seja, vá na VFS Global, no site, veja as informações. Também vá no site do CEF, busque essas informações, busque em sites aqui oficiais aqui de Portugal, tá? Porque se você busca em qualquer lugar, você vai ter informações confusas,
desatualizadas. Cada hora um diz uma coisa, cada hora um interpreta aquela lei, né, aquilo que está escrito de uma forma diferente. Busque realmente em fontes seguras. Até uma dica que eu vou deixar aqui para vocês, na VFS Global, né, se você enviar um e-mail e perguntando, questionando, falando, se você tem alguma dúvida, eles te respondem. Agora, eu só não sei se eles vão te responder em tempo hábil, porque eles devem estar com muitas solicitações, né? É um dado não oficial mais, porque tem que esperar um mês para fazer as estatísticas, mas eles estão recebendo, em média, por dia, mais de 7.000 pedidos de serviço. Então, não sei se eles vão conseguir responder, mas se você estiver aplicando com calma e quiser fazer tudo por conta própria, sozinho, porque isso também é possível você fazer sozinho, então você sabe que você tem lá um e-mail que você pode mandar e-mail para a VFS Global e fazer perguntas, né? Se você está em dúvida no processo, você pode fazer perguntas que eles vão te responder. Como eu expliquei, só não sei o tempo de resposta, porque realmente eles devem estar sobrecarregados. A segunda dica que eu deixo é: busque ajuda profissional. Exatamente. Tem aí os advogados, tem empresas que têm departamento jurídico que pode te auxiliar, né? Como eu já falei aqui da Luso Portugal, que nós temos aqui advogados que trabalham conosco, que nos ajudam, né, nessa questão jurídica. Então, às vezes as pessoas gastam dinheiro, gastam mais, né, tentando fazer por conta própria ou seguindo várias informações confusas, dá o processo indeferido, tem que pagar novamente. Se tivesse direto ido a um profissional, buscado a orientação certa, o seu processo, além de agilizar, você economizaria muito mais tempo e dinheiro, claro. Então, se existe um profissional que tem as qualificações, que é especialista no assunto, por que não você buscar esse profissional e buscar realmente a informação aonde deve buscar, na fonte, né? Aonde você pode realmente ser orientado da forma correta, porque o advogado ele vai te passar as orientações de acordo com o seu perfil, de acordo com os seus objetivos, ele vai te orientar de uma forma muito específica, muito pontual, não vai ser de uma forma genérica, apesar de ter lá os documentos genéricos que você tem que providenciar, mas ele vai ver o seu caso, analisar o seu caso e vai te instruir da melhor forma possível para que você possa ter o seu processo aceito, né? Então, para isso é que você busca um profissional, para que você tenha aquela garantia de que você, pelo menos, minimizar ali os erros, né? Minimizar erros que você possa encontrar no caminho, para que possa agilizar o mais rápido possível o seu processo. Então, fica aqui a dica, né? Busque realmente um profissional de confiança, qualificado, para que possa te ajudar nesse processo, tá bom? A outra coisa, desenvolva um planejamento antes de aplicar para o visto. Não faça na loucura, não aplique esse visto sem ter um planejamento, sem ter realmente o passo a passo que você vai fazer ao chegar aqui em Portugal, né? Você precisa fazer tudo isso ainda no Brasil. Então, o aplicar para o visto é só uma das etapas do teu planejamento, não é todo o teu planejamento. Então, você precisa realmente ter isso muito bem esquematizado, muito bem organizado. Muitas pessoas nos procuram aqui e falam: Valéria, eu quero aplicar para esse novo visto, como é que eu faço? E uma das primeiras perguntas que eu faço antes da pessoa aplicar para o novo visto, né, eu falo assim: e como é que tá? Como é que tá o seu planejamento de mudança para Portugal? Né? E a pessoa fica assim perdida, já não consegue me responder muita coisa. Por quê? Porque as pessoas estão focadas somente em uma das etapas desse processo, que é a aplicação para o visto. E o restante? O restante, você chegar aqui em Portugal, não é quando chegar em Portugal eu vou ver isso. Não, porque como eu mostrei aqui no começo do vídeo, as pessoas que vêm sem planejamento, sem preparo, vão sofrer as consequências ao chegar aqui em Portugal. Então, por que não fazer isso antecipadamente, ainda estando no Brasil, né? Antes de vir para cá? Então, hoje o que eu vejo é as pessoas nessa euforia de aplicar para o visto, desesperados, né? E eu compreendo que a situação do Brasil não está das melhores, eu entendo muito bem isso, mas o que adianta você sair do Brasil neste momento, desesperado, e chegar aqui também ficar numa situação vulnerável? Então, é complicado, e aqui é outro país, não é o seu país, você não está adaptado ainda aqui nesse país, então você vai sofrer um bocadinho, como nós falamos aqui, como fala aqui em Portugal. Então, tome muito cuidado com isso.
Então, planejamento é tudo, planejamento é ouro, né? No processo de mudança. Se você tem um bom planejamento, não é que você também vai falar, ai Valéria, eu vou garantir que eu vou chegar a Portugal e não vou passar necessidade. Não, não é isso. É que você vai garantir que você vai minimizar os erros, os imprevistos. Por quê? Porque você vai antecipar isso. Você está lá no Brasil, você está identificando onde você pode correr riscos, aonde você pode ter imprevistos, e você já vai se preparar no Brasil para que você não passe esses riscos, né, e esses imprevistos. Então, o planejamento não é 100% de garantia que você não vai passar dificuldades ou imprevistos, mas ele vai te ajudar a identificar aonde você pode passar por esses problemas e você pode já se antecipar ainda estando no Brasil, tá bom? Então é importante, a gente bate nessa tecla. Você pode fazer isso também, você pode fazer isso sozinho. Agora, se você disser para mim, Valéria, eu não sei por onde começar meu planejamento, eu não sei quais são as fases que eu tenho que fazer primeiro, eu não sei quais são os primeiros passos, eu não sei nem elaborar uma planilha para eu fazer o meu planejamento financeiro, não sei nada disso, né? Então, se você quiser a nossa ajuda, nós somos especialistas, eu e o José, em planejamento. Se você deseja ter o seu planejamento completo, ali passo a passo o que você deve fazer, então nos procure, que nós podemos te ajudar. Agora, se você, Valéria, eu quero só uma consultoria, eu quero só uma consulta de planejamento, eu quero só ter ali os primeiros passos que eu preciso fazer para eu dar o pontapé inicial no meu planejamento. Então, aí no caso, seria uma consulta de planejamento. Então isso também nós fazemos aqui. Então agora, se você quer o teu planejamento completo na tua mão, aí teria que ser uma mentoria de planejamento. Mas entanto, em uma vertente ou na outra vertente, as duas já pode te ajudar. Principalmente a consulta de planejamento, você já consegue ali dar um pontapé inicial no seu planejamento. Então é muito importante você ter um bom planejamento antes de fazer essa mudança, essa jornada de mudança para Portugal, tá bom? E pense sempre, olha, eu vou com a minha família, eu preciso oferecer à minha família, aos meus filhos, realmente essa segurança na mudança, né? Nessa trajetória. Então, nada melhor do que você fazer um bom planejamento com todas as informações que você vai precisar, ainda estando no Brasil e quando chegar aqui, para que você corra realmente o mínimo de risco possível nessa trajetória, tá bom? Agora aqui eu vou deixar uma dica que não é só para o planejamento, não é só para mudança para Portugal, na verdade é uma dica e um conselho que eu deixo para a vida, né? Então, aplique disciplina e consistência no seu planejamento para alcançar seus sonhos. Tudo que nós fazemos na nossa vida, tudo que eu conquistei na minha vida desde muito nova, foi muito baseado em planejamento. E os meus planejamentos eram sempre muito longos. Eu demorava às vezes 5 anos para alcançar um objetivo, mas eu alcançava o meu objetivo. Por quê? Porque eu era muito disciplinada com o meu planejamento. Eu era muito ali consistente. Nem demorasse 5, 6 anos, eu estava ali no meu planejamento. Então, é um conselho de vida que eu deixo para vocês. Não é somente para mudança de país. Porque mesmo você mudando de país, chegando aqui em Portugal, você tem que ter um planejamento diário para a sua vida. Um planejamento a médio, um planejamento a curto, médio e longo prazo. Então, tudo na nossa vida, se você ainda não percebeu, tudo tem que ser através de planejamento para que você conquiste os seus sonhos. Então, o que eu quero aqui transmitir através desse vídeo não é, como eu já falei, não é desestimular, não é te desanimar e também não é fazer com que você desista. Pelo contrário, eu quero que você venha, eu quero que você, aqueles sonhos que você tem aí de chegar aqui a Portugal, de crescer, de ter as oportunidades, de oferecer para sua família oportunidades, né, para os seus filhos, educação, estar num lugar, num país que pertence à Europa, ter melhores condições para estudar. Então, assim, tudo isso eu quero que você conquiste ao chegar aqui em Portugal. Mas eu também tenho que ser realista com você. Eu não estou aqui só para passar. Venha de qualquer jeito que você vai se dar bem aqui em Portugal. Isso pode acontecer para uma pessoa, 2 pessoas. Isso não é regra, isso é exceção. E nós temos que seguir as regras, né? Então, eu sei que para eu conquistar algo, eu preciso ter disciplina, eu preciso ter consistência, eu preciso fazer um bom planejamento. Então, eu quero que você conquiste isso ao chegar aqui em Portugal. Mas venha preparado para passar pelas adversidades, venha preparado para aquele ano, né? 1 ano, 2 anos de adaptação que você vai ter que ter aqui. Porque se você não vier preparado, pode ter certeza, depois de 6 meses, 1 ano no máximo, você volta para o Brasil e volta frustrado, volta
com prejuízo, porque você perdeu tudo que você investiu aqui em Portugal. Então é muito complicado. Então faça isso com muita seriedade, com muita sabedoria antes de vir para Portugal. Por isso que eu falo, o que eu deixo aqui nesse quarto item aqui é um conselho para a vida, não é somente para mudança para Portugal, tá? Então por isso que agora eu vou colocar aqui um vídeo que eu achei muito interessante esse vídeo e tem tudo a ver com aquilo que eu tô falando aqui para vocês, que não é para desistir, não é para desistir, pelo contrário, é para você se preparar melhor, fazer o seu planejamento para que você alcance seus objetivos. Então preste muita atenção nesse vídeo e na mensagem que ele transmite, tá bom? Este ator é o Denzel Washington, ele é um ator norte-americano e ele vai passar uma mensagem bem interessante. Escute só. Dreams without goals are just dreams. Come on. And ultimately they fuel disappointment. Exactly. On the road to achieving your dreams, you must apply discipline, but more importantly, consistency, because without commitment, you'll never start, but without consistency, you'll never finish. Aqui, se você não conseguiu pegar a tradução, esse vídeo fala o seguinte: sonhos sem metas são apenas sonhos e eventualmente nos leva à frustração. Na jornada para alcançar os seus sonhos, você deve aplicar disciplina e, mais importante, consistência. Porque sem comprometimento você nunca começa, mas sem consistência você nunca termina. Ou seja, isso já sou eu falando, você nunca alcança realmente os seus sonhos. Sem consistência você não chega ao final lá para conquistar os seus sonhos, os seus objetivos. Então guarde essa mensagem no seu coração, porque realmente é aquilo que eu falei, não queremos te desanimar, não queremos, na verdade também não queremos que você venha enganado para Portugal. Nós queremos que você tenha essa consciência, que precisa realmente se preparar e se preparar muito bem. Buscar informações onde realmente são fontes confiáveis, buscar ajudas em profissionais que possam te ajudar, né, para que você possa realizar o seu planejamento de mudança da forma segura, planejada e oferecendo à sua família toda essa segurança que ao chegar aqui em Portugal vão realmente encontrar tudo aquilo que sonhavam, tudo aquilo que buscavam encontrar aqui em Portugal. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido aqui um alerta para você que talvez ainda não tinha nem pensado sobre esses pontos aqui que nós levantamos, tá? Então que realmente você possa pensar um pouquinho, que você possa ter paciência agora nessa fase para aplicar para o visto, tenha muita paciência, faça com calma, faça com sabedoria. E caso precise da nossa ajuda, nós vamos deixar aqui o link aqui embaixo da nossa agência, ali você pode pedir sobre consulta de planejamento, mentoria de planejamento, consulta jurídica, assessoria jurídica. Então nós vamos deixar o link aqui da agência para que você possa entrar em contato conosco, tirar suas dúvidas, tá bom? Fique à vontade. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça também de compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que também vão aplicar para esse visto ou para um outro visto qualquer, né? Para cá, para Portugal. Então compartilhe esse vídeo com essas pessoas. Também deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse assunto. Você já tinha pensado sobre esses alertas que eu fiz hoje aqui nesse vídeo? Então deixa aqui nos comentários, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá vendo esse botãozinho aqui embaixo? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as informações quando a gente publicar um novo vídeo, para que você seja notificado pelo YouTube, tá bom? Também vou te convidar para que você nos siga lá no Instagram, que é @voandopp. Lá também a gente sempre coloca informações diariamente para que você esteja sempre informado, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!